Olá pessoal, iniciando o nosso primeiro conteúdo do componente curricular Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde, trataremos nessa semana dos princípios doutrinários e organizativos do SUS. Eu me arrisco a dizer que essa é a principal aula do componente, né? É nessa aula que traremos o que é o Sistema Único de Saúde, com suas doutrinas, os seus princípios doutrinários e como se organiza ele, são os princípios organizativos do SUS. E aí eu quero que vocês acionem, como a gente combinou, o conhecimento prévio que vocês têm. Então, como se dava assistência ao SUS, assistência à saúde antes de existir o SUS, né? O SUS regulamentado em 1988 pela Carta Magna, a Constituição. Como era essa saúde antes, né? Lembrem, tentem retomar isso, né? Conversem com algumas pessoas que viveram essa época e perguntem de como era a assistência à saúde nessa época. Também vamos pensar quais estabelecimentos que prestavam os cuidados às pessoas naquela época, né? Antes de 1988, antes da existência do SUS. E de qual SUS nós estamos tratando. É preciso ficar claro de que nós temos um Sistema Único de Saúde que funciona e tem um Sistema Único de Saúde que precisa de melhorias, né? Qual SUS nós acreditamos que existe e que é fundamental para a população. Então, no nosso material, a gente vai ver que essa construção do SUS ela passa por 3 fases, né? A primeira fase, que é uma fase de difusão, antes de 1964, antes da ditadura militar, que a população e a sociedade brasileira conviveu com o momento da industrialização, onde aconteceu o êxodo rural, as pessoas saíram da zona rural em busca de emprego nas grandes cidades. Então, dessa forma, teve um crescimento urbano desordenado, as conurbações foram existindo dentro das grandes cidades, e isso resultou na elevada prevalência de doenças infecto-contagiosas, né? Doenças como lepra, como tuberculose, como hanseníase, eram doenças mais frequentes, de prevalência mais elevada do que na época atual. A assistência era prestada nas Santas Casas de Misericórdia às pessoas que eram indigentes. Então, somente tinha acesso à assistência à saúde as pessoas que trabalhavam e poderiam colaborar naquela época. As pessoas que não colaboravam, elas tinham assistências chamadas de caridade, que muitas vezes era financiada e era realizado pela Igreja Católica nas Santas Casas de Misericórdia. E as pessoas que trabalhavam, elas tinham assistência garantida a partir dos fundos de seguridade. Então, as pessoas recebiam seu salário e parte desse salário era para assistência à saúde, que a gente conhece como as caixas de aposentadorias e pensões e os IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões também. E aí, na fase de centralização, é quando todos os IAPs eles se fundem e formam o Instituto Nacional de Previdência Social em 1967. Então, para quem é aí da zona metropolitana, né, de Salvador, e que conhece o bairro do IAPI, é um dos exemplos que a gente pode ter. O IAPI é exatamente o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Então, era um dos IAPs dos trabalhadores que eram industriários. Em 1978, se torna o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária, o INAMPS. Então, o que era INPS em 67, 78 passa a ser o INAMPS, que aí já tem incluído a assistência médica e também a previdência social. Contudo, essa centralização, esse momento da centralização é um momento que concentra uma grande quantidade de dinheiro, né? Uma fonte de financiamento muito grande. E o que era para ser utilizado na assistência médica e previdência social, ela passa a ser utilizado para outras funções. E aí a gente tem o que chamamos de milagre econômico, que foi o momento no país em que há uma grande desigualdade social. Então, o dinheiro que era para assistência médica e previdência serviu também para a construção da hidrelétrica Itaipu, para a rodovia transamazônica, para a construção de hospitais privados, e isso aumentou a desigualdade social, né? As pessoas começaram a ficar contagiosas e começaram a sofrer com as doenças infecto-contagiosas. Então, esse foi um momento crucial naquela época para a construção da reforma sanitária. Então, nós vamos ver na próxima fase, que é a fase da descentralização, que a reforma sanitária brasileira surge a partir daí, né? A partir do milagre econômico, que as pessoas, a população e os principais intelectuais da época, era um momento de sair, né, da ditadura, era um momento também da redemocratização da saúde. Então, esse foi o movimento da reforma sanitária brasileira, que em 1987
culminou com a criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde, que é antes do SUS, e em 88 o Sistema Único de Saúde propriamente dito. Então esse foi o momento em que a luta das pessoas, né, junto com a população, a luta da população nas ruas, dizendo o que queria, que saúde que eles desejavam. E a Carta Magna, onde diz que o nosso sistema de seguridade social é o de bem-estar social. Então, no artigo 196, a gente vai ver que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Isso é o que está na nossa Constituição de 1988. Então, além da história, a gente pode seguir o que é o SUS, né? Além do que está escrito na Carta Magna de 1988, em 1990 a gente tem a Lei Orgânica do SUS, que ela vai dizer que o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração tanto direta quanto indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então esse é o Sistema Único de Saúde, oferecer serviços de saúde com todos esses órgãos e instituições que temos a serviço. Mas na nossa aula nós vamos falar um pouco mais do que é os princípios doutrinários do SUS e o que vocês entendem, por exemplo, como doutrina, né? O que é que vocês entendem como doutrina? Doutrina são as principais ideias que nos orientam para determinadas funções, né? Então, doutrina, aqui falando dos 3 princípios doutrinários do SUS, a universalidade é o primeiro deles, né? Então, toda e qualquer pessoa, ele tem acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Ele pode ser de outra nacionalidade, ele pode ser de qualquer característica, né? Ele pode morar em qualquer lugar, ele vai ter acesso ao SUS porque ele é universal. Então, todas as pessoas podem ter acesso ao SUS, isso que é a universalidade. A integralidade é entender a pessoa como um ser completo, né? Não fragmentado. Então, integralidade é entender que as pessoas, o corpo da pessoa, ele não é só um corpo fragmentado, né? Em tronco, membros e cabeça. Então, todas as pessoas e todo o corpo, ele funciona de forma integral. Então, precisamos olhar para as pessoas, os profissionais de saúde, não apenas para a queixa daquela pessoa, mas em si, de sua forma integral. E a equidade é um princípio que fala de que as pessoas que têm maior necessidade de saúde, elas precisam de maior atenção à saúde. Então, é dar mais a quem tem menos, né? Isso é uma fala muito importante que fala muito bem o que é equidade. Então, falamos dos 3 princípios doutrinários do SUS e agora dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde. O primeiro, descentralização e comando único. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o SUS prevê a divisão de responsabilidades entre município, estado e federal, no nível federal ou ente federal, mas o município é o mais próximo da população. Então, quando a gente fala de descentralizado, é porque o município ele possui os recursos, sejam recursos do próprio Tesouro Municipal, advindos do Estado ou a nível federal, mas ele é que deve fazer o comando daquelas ações, né? Ele tem o recurso, ele que deve fazer, ele é o principal responsável pelas funções naquele município. Participação social é outro princípio que fala da participação da comunidade nas políticas de saúde e na execução do Sistema Único de Saúde. A gente tem a participação social institucionalizada, né, que são os conselhos e conferências de saúde, e a gente tem a participação social não institucionalizada, que são outros movimentos, qualquer outra expressão da população, ou acionando a ouvidoria, a população realizando abaixo-assinado, a população frequentando fóruns populares de saúde. Tudo isso também é participação social, mas de maneira não institucionalizada. Então, os conselhos e conferências de saúde, eles servem para conhecer as necessidades locais da população e que a população tenha uma voz ativa nessa formulação das políticas e na execução dessas políticas. É um órgão que contém usuários do Sistema Único de Saúde, são órgãos que contêm trabalhadores, gestores e prestadores de serviço, que esses atores e atrizes vão fazer a fiscalização e o controle do Sistema Único de Saúde. O próximo princípio organizativo, né, como a gente já está trazendo, são princípios que ajudam na organização do SUS. E para a organização do SUS, a gente precisa
entender que ele pode ser feito de uma maneira regionalizada. O que é que significa isso? Cada território ele pode ter suas especificidades. Então a regionalização é isso, um serviço de saúde organizados por região territorial, possibilitando que as pessoas sejam atendidas o mais próximo da sua residência ou local de trabalho. Então, para quem trabalha em unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, isso é muito comum, ter um território adscrito, né, com população até 3.500 pessoas. E essa é aquela região por qual aqueles profissionais de saúde são responsáveis. O próximo princípio é hierarquização, que trarei aqui o conceito, mas nas próximas aulas a gente irá aprofundar esse conceito também. Hierarquização. Os serviços de saúde devem estar organizados por níveis de complexidade ou níveis de densidade tecnológica. É o que a gente hoje em dia costuma falar mais, tem níveis de densidade tecnológica, a gente não usa mais complexidade, já que todos os níveis são complexos igualmente, cada qual com sua complexidade. Então, o que seria isso? A hierarquização é entender que a atenção básica está mais próxima da população, né? As unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde, elas estão próximas, isso a gente chama de capilaridade, então elas estão mais próximas e devem responder a 80% dos problemas de saúde. A partir daí, ela é a porta preferencial de entrada no sistema. Então, é preferencial que as pessoas acessem o Sistema Único de Saúde pela atenção básica. E, a partir daí, ela continue coordenando o cuidado dessas pessoas. E aí, se necessário, se a gente não conseguir resolver esses problemas na atenção básica, deve-se acionar um segundo nível de atenção, que é o secundário, centrado nas especialidades e serviços de apoio diagnóstico, que deve resolver 15% dos problemas de saúde. E o outro nível, que é o nível terciário, é da atenção hospitalar, né, que deve responder por cerca de 5 problemas de saúde. Isso que nós chamamos de hierarquização. Em síntese, nessa aula nós compreendemos, né, que a universalidade, integralidade e equidade são os princípios doutrinários do SUS. Os princípios organizativos são descentralização e comando único, regionalização, hierarquização e participação social. E, na próxima aula, após nós conhecermos esses princípios do SUS, abordaremos as informações em saúde, né? Por que a informação em saúde é importante para a gente dar continuidade às ações e planejamentos, tomadas de decisão no cargo de gestor em saúde. Então, agradeço a todos pela atenção, desejo uma ótima semana e boa construção de conhecimento para vocês e até a próxima.